Hoje, vamos mergulhar na história comovente e inspiradora de Santa Joana d'Arc, a heroína francesa que desafiou o Império e pagou o preço máximo por sua fé. Uma história de fé inabalável, manipulação política e um julgamento que a Igreja Católica ainda hoje busca reparar. Sim, a história de Joana d'Arc é mais do que uma lenda, é um testemunho poderoso da fé cristã em meio à guerra e injustiça. A história de Joana d'Arc é brutal. Uma jovem, movida pela fé, condenada à morte em um julgamento manipulado. Você já se perguntou como a fé pode te levar até a morte? Mas também um farol de esperança para aqueles que buscam justiça e verdade mesmo diante da adversidade. A história está repleta de figuras icônicas, heróis e heroínas que lutaram por suas crenças, mas nem sempre a verdade prevalece. E o que acontece quando a fé se choca com a ambição e a mentira? Imagine uma jovem camponesa guiada por visões divinas que se levanta para liderar um exército e libertar sua nação de uma ocupação cruel. Essa é a história de Santa Joana d'Arc. Mas a fé inabalável de Joana seria suficiente para enfrentar as forças poderosas que a perseguiam implacavelmente? Era o século XV e a influência inglesa aliou-se a elementos da Igreja Católica de forma corrupta, buscando dominar o país. Mas será que tudo o que sabemos sobre sua história é verdade? Nesse vídeo nós vamos explorar. E qual o legado de fé e resistência que Santa Joana d'Arc deixou para a Igreja e para o mundo? Ela viveu entre os homens, dormiu ao lado de soldados e o maior milagre foi nenhum jamais atrever a assediá-la. Com a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra, buscando dominação territorial, explorava a fragilidade do reino francês, aproveitando-se das disputas internas pela sucessão do trono. A influência inglesa se infiltrou profundamente na nobreza francesa e, crucialmente, em setores da Igreja Católica corrompidos pela ambição política e pelo poder. A Igreja, guardiã da fé, acabou tornando-se, nesse caso, uma ferramenta que foi manipulada e oprimiu Santa Joana d'Arc. No entanto, não foi a instituição, mas aqueles que se diziam ser dela. Documentos históricos revelam a extensa rede de manipulação que havia, incluindo cartas e relatos que demonstram o apoio inglês a nobres franceses contrários a Carlos VII, o Delfim que Joana d'Arc apoiara. Esta aliança estratégica visava enfraquecer a resistência francesa e garantir a vitória inglesa. Mas como essa manipulação política se tornou a sentença de morte de uma jovem camponesa? Os ingleses, aliados a bispos e clérigos franceses ambiciosos, usaram a religião como arma para acusar Joana d'Arc de heresia, uma forma de deslegitimar sua liderança e minar a moral francesa. Eles distorceram as visões espirituais de Joana, representando-as como uma obra do demônio, manipulando o processo judicial para garantir a sua condenação. O próprio processo de julgamento foi arquitetado para condená-la. As perguntas eram tendenciosas, as testemunhas selecionadas erroneamente e a falta de um advogado de defesa, demonstrando a parcialidade do processo. Tudo orquestrado por figuras influentes da Inglaterra. Os ingleses procederam mais por ódio do que por amor à verdade. Os ingleses procederam mais por ódio do que por amor à verdade. No entanto, a execução de Joana se tornou um poderoso símbolo de resistência e fé para o povo francês. A morte de Joana d'Arc não foi o fim, mas o início de uma nova luta, um legado de fé e resistência que foi forjado nas chamas da fogueira.
Mas como a corrupção atingiu a alma individual, a percepção de que a justiça divina estava ausente e de que a própria instituição religiosa poderia ser corrompida gerou dúvidas e desespero. Imagine a angústia de um soldado francês que acreditava na causa e na sua fé, mas que via uma heroína condenada injustamente pela igreja corrompida. Não a instituição, mas os homens que estavam indevidamente submetidos ao seu poder. A perda de uma fé individual diante de tudo isso se transformou até mesmo num problema da França estar se preocupando. Isso abriu caminho para ideologias mais questionáveis ainda, visto que já atacavam com ideologias a questão de Santa Joana d'Arc com um julgamento totalmente deturpado. A igreja, em convivência com os ingleses, os homens que foram indevidamente submetidos, supriu a verdade sobre a errônea história de Joana d'Arc, silenciando vozes que denunciavam a injustiça e a corrupção. Esse ato de repressão contribuiu para criar um clima de medo e obediência cega às autoridades, mesmo estando erradas. O processo de canonização de Joana d'Arc, iniciado séculos depois, revela a persistência da busca pela verdade, contrastando com a opressão e o silêncio impostos no século XV. A morte de Joana d'Arc foi um ato horrível, mas a subsequente luta pela sua canonização, que levou séculos, demonstra a capacidade humana de perseverança. Essa luta é um exemplo de fé e justiça. E será que a verdade pode ser restaurada? Apesar da injustiça sofrida, a história de Joana d'Arc se tornou um símbolo de perseverança e resistência. A solução para a injustiça cometida contra Joana d'Arc está na restauração da verdade e na compreensão de que a fé verdadeira não pode ser silenciada pela corrupção e manipulação política. O exemplo de Joana d'Arc nos ensina a importância de manter a fé inabalável, a lutar contra a injustiça e defender a verdade mesmo diante de adversidades extremas. A coragem e determinação de Joana, mesmo em face da morte, inspiram gerações, e sua história serve como um chamado à ação para lutar contra a opressão e a corrupção em todas as suas formas. A coragem e determinação de Joana, mesmo em face da morte, inspiram gerações, e sua história serve como um chamado à ação para lutar contra a opressão e a corrupção em todas as suas formas. E a construirmos um mundo onde a fé e a verdade prevaleçam sobre a manipulação e a opressão.